É a segunda e última parte deste Estado Crítico. Obrigada por continuar na nossa companhia até às 11h30. Estávamos aqui a falar na primeira parte da reorganização administrativa e mesmo para fechar este tema, estivemos aqui a falar um bocadinho no intervalo. Luís, quais são as alternativas que existem para o financiamento ou autofinanciamento das autarquias? Exatamente. Quando nós começamos o debate, acho que ficou claro que a reforma da administração local não é a união de freguesias. Portanto, não é aqui que se vai poupar dinheiro. Eu, no que diz respeito a esta questão, gostava muito mais de ver o debate a ser enfocado na qualidade das pessoas, porque uma freguesia pode fazer um bom trabalho ou não, mediante a qualidade de quem o gera, ou um município, se tiver um bom gestor à frente ou não. Porque temos exemplos no nosso país de câmaras que funcionam muito bem e outras que são uma desgraça. Em relação ao financiamento, esta questão toda, eu posso dar a minha opinião, que acho que é a opinião também da maior parte das pessoas que pensam como eu e que são do meu partido. E acho que todos os portugueses compreendem que uma reforma da administração local era necessária. Era necessária e é bem-vinda. E depois, de repente, a meio do percurso, e se calhar por causa daquilo que o Albino Almeida disse muito bem, porque não nos sabem explicar, ficou toda a gente sem saber porque é que isto estava a acontecer e porque é que tinha que ser assim. Pior ainda, os responsáveis políticos que são eleitos para decidir, não decidiram coisíssima nenhuma porque acham que isso lhe tira votos. Portanto, os responsáveis políticos que não tiveram a coragem de decidir, hoje estão a prejudicar as suas populações, estão-lhes a mentir, porque lhes estão a dizer isto não vai avante, a lei é para brincar e tal, mas não, a lei não é para brincar. A lei está publicada, a lei está promulgada pelo Presidente da República, vai ser aplicada. Isto é a mesma coisa que eu andar na autoestrada a 150, tenho um bom carro, acho que no meu carro vou seguro, não há problema nenhum, mas a lei diz 120, se eu for apanhar a 150 vou apanhar uma multa e depois não vale a pena vir aqui com conversas. Portanto, quem não fez uma proposta, quem não quis participar, quem não quis, eu acho que isto seria muito melhor e seria muito mais bem feito se fossem os próprios, os residentes naquele concelho a entenderem-se e a apresentarem uma solução como aconteceu em Vila Nova de Gaia, por exemplo. Lisboa? E em Lisboa ou no Porto. No Porto não aconteceu, pronto. Mas isto seria muito melhor assim, porque só as pessoas da terra é que têm aquelas sensibilidades que às vezes resolvem o problema. Porque todos estamos de acordo. Eu, pessoalmente, eu gostaria que isto fosse uma reforma administrativa e não como está a ser feita. Para ser feita uma reforma administrativa não era preciso extinguir coisíssima nenhuma, nem unir coisíssima nenhuma. Fazíamos uma reforma meramente administrativa. O que se extinguiu eram as assembleias de freguesia. Teríamos, por exemplo, num território, quatro uniões, depois teríamos a Assembleia das Freguesias A, B, C, D e E. A freguesia mantinha-se como denominação de lugar. E depois há a questão fundamental aqui, que são as pessoas e o atendimento às pessoas. Em primeiro lugar, as juntas têm que continuar a funcionar, porque o pessoal que lá trabalha não pode ser despedido. Pois, o problema é esse também. Exatamente. A questão é essa. O que é que nós poderíamos fazer para melhorar a qualidade do serviço prestado às pessoas? Era muito simples. Era criar uma espécie de loja do cidadão com serviços municipais em cada junta de freguesia. Aí sim, aumentava-se a qualidade do serviço prestado e depois faltava a questão da poupança. A questão da poupança é muito simples, mas se calhar ninguém quis mexer nisto. Eu lembro-me de ouvir uma ideia, posso avançá-la aqui, que resolvia o problema. Gastam-se 170 milhões de euros com as juntas de freguesia em Portugal. Então é fácil. Vamos poupar esses 170 milhões e aplicamos uma taxa municipal às seguradoras de 1% sobre o seu volume de negócios, que dá precisamente os 170 milhões. Porquê? Com que fundamento? Esta ideia do Dr. Luís Filipe Menezes. Com que fundamento? Qualquer Câmara tem serviços de proteção civil, portanto, qualquer Câmara gasta dinheiro com bombeiros, com manutenção de estradas, com vários serviços ligados à proteção civil. Se um prédio está a arder e os bombeiros não fossem lá a pagar, aquilo ardia por completo e a seguradora, em vez de pagar 20% ou 30% de prejuízo, pagava 100%. Portanto, as câmaras e as juntas de freguesia, no seu serviço de manutenção daquilo que é comum, poupam muito dinheiro em indemnizações às seguradoras. Portanto, seria totalmente legítimo ir buscar o dinheiro às seguradoras numa taxa que se calhar seria insignificante para eles, de 1%, do que estar a penalizar, mais uma vez, o contribuinte, porque no fundo vamos acabar por penalizar o contribuinte. E isto insere-se em tudo o que já aqui falamos. Que é preciso cortar, que é preciso salvar o país,
eu prefiro que me digam a verdade, mesmo que seja uma má verdade, do que me continuem a mentir, e foi por isso que houve a mudança de poder para o atual governo. Mas temos que discutir as opções. As coisas têm que ter o seu tempo. Tem que concordar com o Luís nesta matéria. Tem que ser discutidas. Custo do aluno, custo dos serviços, Exatamente. utilidade dos serviços. Eu garanto, para quem nos estiver a ouvir, e dou com isto um voto de confiança às escolas e às autarquias e às juntas de freguesia, que se o Governo tiver a coragem de definir o custo real do aluno, que andará entre os 3.650 e os 4.000 euros, e os der às escolas em função do número de alunos e disser assim, daí para cima não gastam mais, o país nunca mais tem dívidas consolidadas na educação, como não terá noutros lados. O que eu acho extraordinário, e nós temos estado a debater isto no Conselho Nacional de Educação, é outro serviço, o serviço social das autarquias, foi aqui falado. Bem, alguém acredita que um concelho como Gaia, onde 48% dos alunos são carenciados A e B, que pode receber por cabeça o financiamento para a área social. O financiamento para a área social deve ser entregue às autarquias em função do estatuto socioeconómico das populações que vão servir, para fazer chegar o dinheiro às pessoas. O Al Gore escreveu há uns anos atrás, em Reinventar a Administração Pública, que o grande problema dos governos eram os que garantiam aos cidadãos que iam mudar a política e usavam uma administração pública para o fazer. A verdade, dizia ele, é que a administração pública pensa, não é uma entidade anódina, pensa. E ele dizia, mas temos agora um problema maior. Além dela pensar, o que já é um problema para os governos, como se percebe, não é? Ela, quando nós damos um pão para fazer chegar aos carenciados, ela gasta 3/4 do pão e só lá chega 1/4. E este é que é o problema. Por isso é que eu não me empenharão em nenhuma circunstância a dizer mal de nenhum primeiro-ministro depois de Abril. Porque o único que, pelos vistos, acertava em tudo era o de antes do 25 de Abril e eu sobre esse estou esclarecido. E, portanto, desse ponto de vista, temos que ser muito claros. Qual os dois? Os dois. Havia só um porque o outro foi de passagem. E também teve azar. Olha, o Marcelo Caetano, porque é outra questão que está aqui. Nós temos feito muita política depois de Abril com base na mesma arquitetura jurídica e legal que veio de trás. O Marcelo Caetano, se quiser, nesta casa do mas o Marcelo Caetano, e bem, que tinha uma guerra que precisava de ir até 1980 para cumprir o plano que Franco Nogueira explica bem nos seus livros, que era conseguir ter tantos nascidos em Angola, brancos como negros, e esse era o plano, e os negros mais inteligentes vinham estudar a Portugal, Agostinho Neto e outros, e esse plano ia até 1980. Em 1980, Salazar tinha uma visão, autodeterminação e independência, e ele tinha lógica nisto. Pois lá o exército, para segurar aquele problema, como o exército, como morriam lá muitos militares, o Marcelo Caetano tinha vários problemas no regime, como agora é público e notório, resolveu fazer uma coisa fantástica, foi contentar os portugueses com o quê? Os primeiros subsídios, os primeiros apoios, isto até estava a correr bem, eis não quando, está a ver, vem a crise do petróleo. É que os nossos primeiros ministros, é que nem conta ao Marcelo Caetano, porque ele apanhou com a crise do petróleo em 73, a malta passou a andar com carros dia sim, dia não, a sambarcar a gasolina toda, criou um grande mal-estar, e os militares, que também já estavam mal, fizeram o resto e o regime caiu. E esse é que é o meu problema. É que a democracia pode ter muitos defeitos, mas não há melhor. Pelo menos ainda não se inventou. E é disso que estamos aqui a falar. Exatamente. Há uma coisa que eu tenho a certeza, Pedro, Luís e Eduardo Vítor, nenhum português hoje não entende que lhe diga assim, nós temos que ter serviços que possamos pagar. Ou então, outra versão, como me dizem os meus amigos holandeses, que é, nós já sabíamos, quando o Partido Trabalhista Holandês chegava às eleições, nós já sabemos o que ia acontecer. Subiam-nos os impostos e as políticas sociais eram mais generosas. Quando a gente estava cansado daquilo, votava nos liberais e então desciam-nos os impostos e a gente pagava um bocadinho mais os serviços. Isto é linear. A Holanda não tem problemas de sustentabilidade. E este debate tem que ser feito, Pedro, sério, e é por isso que eu estou a borrifar. Fará o exercício de justiça. Para os primeiros ministros, e este está a fazer o papel dele. Mas olha, pegou na agenda das agregações de escolas. Fará um exercício eu prometo de justiça. terminar. Mas o problema é que fará um exercício de justiça em reconhecer que o ministro Vítor Gaspar disse exatamente aquilo que está a dizer. Sim, os portugueses têm que decidir que tipo de Estado social querem ter em função do que querem pagar. E assim já estamos aí para o nosso segundo tema, e eu, para rematar Estado mesmo social. O tema das freguesias, perguntava ao Eduardo, até porque o Luís disse há pouco que afinal não podem ser despedidas as pessoas que estão em juntas, e o Eduardo dizia que sim, que podem. Não, aquilo que o Governo já explicou é que nas juntas onde houver processos de agregação, como em princípio significará uma fusão de serviços e até provavelmente um encerramento de edifícios sede, vai passar a haver um quadro de mobilidade para os trabalhadores da administração local. Portanto, nós estamos aqui perante um cenário que é um cenário de
numa primeira fase, passagem à mobilidade, e numa segunda fase poderá mesmo ser um cenário de despedimento por extinção de postos de trabalho. E o Governo sobre isto falou muito tardiamente, não avançou desde o início, como fez este ato cínico no setor empresarial local, que foi estabelecer os critérios de extinção das empresas municipais que dão prejuízo, e depois dá 2 anos para recalibrar a empresa municipal depois dela ser extinta, portanto ela é extinta e fica 2 anos a oxigénio, e nesse tempo as câmaras municipais incorporam o pessoal das empresas municipais. Conclusão, você tem uma enxurrada de gente a entrar nos últimos meses nas empresas municipais ou a ser legalmente enquadrada nas empresas municipais, porque se sabe que no momento da extinção vão ser enquadradas como funcionários municipais nas câmaras municipais. E, portanto, aqui há... Esse tema já nos leva a outro assunto, leva-nos à corrupção e... Não, há má gestão, há forma, não chamaria a corrupção, mas há má gestão. Eu vou ter que puxar outra vez a conversa para a questão partidária, quer dizer, quem proliferou, quem fez proliferar o aparecimento de institutos e instituições privadas de empresas municipais também pode dizer. Quem as criou foi o PS. O socialista tem grande responsabilidade. Não é verdade. Não, então quem é que criou as empresas municipais? Não é verdade. Desculpa, não é verdade. Está a ver, os institutos públicos desmesurados, as instituições... Mas como é que se pode dizer uma coisa destas? Nós temos que ter algum rigor, isto vai ficar gravado. E ainda bem que vai ficar gravado. Não é verdade. O governo António Guterres, numa altura em que a lei da contratação, nomeadamente a lei da contratação, nem era tanto, era a lei da contratação, era muito restritiva. Você, para comprar um conjunto de lápis para oferecer aos miúdos nos jogos juvenis, tinha que lançar um concurso público. Nessa altura, houve um consenso relativamente à flexibilização da contratação. As empresas municipais foram um caminho. As empresas municipais foram um caminho para agilizar o modelo de funcionamento das autarquias. Naquele momento eram boas. Agora, não podemos atacar a lei se depois a prática transformou. Não é disso que estamos a falar. Esse era o pretexto. Não é nada estranho. Nós sabe muito bem. Nós estamos a falar é que de instituições como a Fundação do Armando Vara. Você já defendeu muitas vezes as empresas municipais num dos municípios que tem o maior, mais brutal... Alto aí que nunca me ouviu defender empresas municipais nenhuma. Municipais nenhuma. Mas a questão toda é que o pretexto é bom, o pretexto é bom, mas todos nós sabemos qual foi a razão. A razão foi a multiplicação dos lugares e dar o emprego aos amigos. Você sabe perfeitamente disso. Porque o PS era a favor das empresas municipais quando dominava o mapa autárquico. Deixou de dominar, passou a ser contra as empresas municipais. Mas eu estou-lhe a dizer que sou a favor das empresas municipais, como é que está a dizer? Mas eu estou-lhe a dizer que sou contra, porque a gestão... Estou contra porque os 15 anos que passaram o provaram. Os 15 anos que passaram, os grandes problemas as virtualidades que temos. De um princípio, criamos uma lei para limitar... Desculpa, com a deturpação da sua aplicação. Nós criamos leis para limitar o acesso ao crédito e ao endividamento dos municípios. E os municípios criaram aqui uma fuga à lei chamada empresa municipal. Sim. Agora tivemos que tapar outra vez o buraco. E agora, então, vamos abrir outro. Quer dizer, de cada vez que você tiver se calhar era proibido comprar lápis para os meninos. E bem, porque hoje são lápis, amanhã podem ser outras coisas. Os melhores exemplos para esta discussão não são as empresas municipais. Os melhores exemplos para este género de discussão são os institutos públicos criados. Por exemplo, e as parcerias público-privadas que foram feitas. Por exemplo, também. Esta é que mas isso é já a nível do país, mas as nossas... Estamos a falar da globalização. Pois, está bem. Eu percebo que o problema financeiro dos municípios foi criado... Se nós não focalizarmos em cada um dos assuntos, podemos falar das parcerias que estão lá em casa, o que está a dizer o Pedro não faz sentido e por isso é que não percebem o Dr. António Borges a ganhar o que ganha quando havia de certeza no Governo de competências para fazer o que ele faz sem lhe pagar esse dinheiro. Esses pecados, vistos assim, pelos cidadãos, têm que ser de facto erradicados. Por exemplo, em Portugal nós não temos o lobby. Não se percebe como é que o Presidente do Banco de Portugal ganha mais que o Presidente da Reserva Federal Americana. Exatamente. Não se percebe, por exemplo. Isso e muitos outros salários. Exatamente. Reparem, para nós é estranhíssimo que se diga assim, o lobby é proibido em Portugal. E, consequentemente a isto, faz-se uma lei para o enriquecimento ilícito e depois não se consegue... Faz-se uma lei? Não, essa lei é necessária. Ainda se vai fazer? Mas há outra que é o tráfico de influências. Ora... Porquê é que depois não se consegue, provar o tráfico de influências? Porque efetivamente... Esta semana vocês votaram contra um projeto de lei que visava clarificar a propriedade dos órgãos de comunicação social para se perceber o que é que está aqui a acontecer com uma coisa de comunicação social. Quem vê do lado da sociedade é assim. E, no entanto, ela move-se, meus amigos. Não tenham ilusões. E, no entanto, ela move-se.
Porque quando as pessoas tomam, por várias razões, a posição que teve que tomar o Galileu Galilei, não é? Ou negava o que estava a ver, não é? Já vamos muito mais que ou negava o que estava a ver, ou era morto. E o Galileu Galilei disse, ok, está bem, é como vocês dizem, mas no entanto a terra move-se. E portanto, o que é que acontece? Quando nós temos uma organização política que não olha para a realidade, que não olha para o país, vamos ser claros, o país assentou anos a fio na construção civil, nas licenças da construção civil, no urbanismo, nós vimos cidades a mudar assustadoramente. E toda a gente batia palmas. Licenças de construção civil e construção civil é muito além de que, permita-me dizer-lhe isto, há bocado quando o Luís falava, nós somos de Gaia. Não podemos insultar o urbanismo muitas vezes. Era o que faltava. E eu não tenho memória curta. E, portanto, pelo menos, acho eu, vale o que vale, é a minha opinião. Mas, por exemplo, nós, Gaia, temos estes centros de acessibilidades em Gaia. Mas toda a gente sabe que tudo o que vai à periferia vem ao centro. Nós queremos ir de Canelas para os Carvalhos e não é a mesma coisa que ir pela periferia de Oliveira do Douro para Espinho, por exemplo. Não é que temos a Marginal, vamos para ali fora. Portanto, nós quando estamos a olhar para as realidades de um país, há um dado adquirido. Eu recordo-me que há uns anos a doutora Manuela Freire Leite explicou que o dinheiro público, afinal, era tirado do bolso esquerdo para pôr no bolso direito. E toda a gente percebeu que o dinheiro público, afinal, não era do Estado, que isto era uma velha teoria. O Estado, aquela entidade. É muito prolixa em... E ela conseguiu interiorizar isso. O engenheiro Guterres conseguiu interiorizar a importância da educação. Deixaram a sua marca. Mas o que não deixou de ser verdade hoje é que nenhum português acreditará mais em eleições, é ninguém que lhes vá prometer, deixe-me só terminar, é ninguém que lhes vá prometer, vamos baixar impostos, porque vai perguntar, se me baixa impostos, onde é que vai subir? Onde é que eu vou pagar mais? Ou o contrário, vou-lhe prometer tudo de graça. Qualquer português atento hoje perguntará, espera aí, quanto é que eu vou pagar em impostos para me dar tudo de graça? Ainda bem que já estamos a falar aqui um bocadinho estamos no futuro, no ponto, exatamente, isto é que é sério. O nosso segundo tema leva-nos até ao Estado Social e vou começar pelo Pedro. Pedro, o Estado Social está na agenda do país, na agenda política também, refundar, repensar, prever, saber que futuro é que queremos nós do nosso Estado. Mas esta conversa do refundar o Estado Social parece-lhe oportuna neste momento? Utilizem a palavra que utilizarem, parece-me inevitável. Seja refundar, seja reestruturar, seja recomeçar, seja reativar, seja o que for, o falar-se no Estado Social, percebermos até onde é que podemos ir em termos de Estado Social, isso para mim é que é importante e é que é absolutamente inevitável. Agora, o Albino Almeida já resumiu e eu concordo, o ministro Vítor Gaspar também já disse a mesma coisa. É o seguinte, nós temos que saber e decidir e aceitar que tipo de Estado Social estamos dispostos a ter e a pagar. É uma questão muito, para mim é claríssima como água. Agora, nós não podemos ter discussões do Estado Social como faz, por exemplo, o Bloco de Esquerda ou como faz o Partido Comunista, quer dizer, tudo de graça para todos durante todo o tempo. Ouvir como veio o engenheiro Guterres com a patranha há 10 anos a dizer que as reformas estavam garantidas nos próximos 100 anos. Isto é que é demagogia total, isto é que é enganar as pessoas, isto é que é inquinar o debate político. Portanto, nós neste momento temos um problema muito simples ou muito complicado, que é, temos um Estado Social que não podemos pagar. E o que é o Estado Social de que estamos a falar? Saúde, educação e assistência social. Podemos pagar, podemos. Pronto, podemos pagar, eu acho que vamos fazer aqui um momento de grande surpresa política. É que o Partido Socialista, aqui pela voz do professor Vítor Eduardo Rodrigues, vai fazer aquilo que sempre fez e bem, que é gerir mal o dinheiro dos outros. E, portanto, se é possível pagar, ainda não ouvi, há muitos anos, mas quer dizer, ainda não ouvi o Partido Socialista dizer como é que isso é possível fazer. Tenho visto o Partido Socialista gastar no Estado Social desmesuradamente. Doutor Pedro, agora, eu só consigo perceber as suas... Não vai dizer que é perceber bem o seu desânimo, porque ontem as coisas no futebol correram-lhe mal e você ainda está... A saída airosa do Partido Socialista é falar de futebol. A Delfina, quando me der a palavra, que eu não quero interromper, mas esse discurso... Para terminar, Pedro, porque temos mesmo que avançar, a ouvir o Eduardo... Não, eu termino exatamente dizendo isto. Quer dizer, nós temos... E é importante saber
o que é que estamos dispostos a pagar. Mas há uma coisa que eu acho que as Mas pessoas ainda concordo, não desculpe perceberam... só, Delfino, eu concordo, por exemplo, com o que disse o Dr. Marcos Mendes na passada quinta-feira, que é, no âmbito da reestruturação ou da refundação do Estado Social, é vermos onde é que podemos ir primeiro antes de chegar à saúde, à educação e à assistência social. E se calhar na administração interna, nas Forças Armadas e em outras áreas onde o Estado está bastante presente, se calhar podemos esgotar completamente esse tema. Eu também não defendo que vamos já cortar mais na saúde, mais na educação, mais na assistência social. Agora, é preciso ter coragem política, e por isso é que eu estou aqui a citar o Dr. Marcos Mendes, que eu acho que é um dos políticos em Portugal que tem coragem política para dizer aquilo que pensa, de uma forma em que as pessoas acreditam e que as pessoas percebem, dizer antes de chegarmos aí, quando liderava o PSD não acreditaram. Antes de chegar, e foi mal. Eles passam a comentadores e ficam brilhantes. E foi gente conhece que explica. Há aqui uma coisa, há aqui uma coisa que eu acho que ainda não se entende. Deixe-me perguntar-lhe, Pedro, nós estamos a falar, quando nós falamos em refundar o Estado Social ou em repensar o Estado Social, depois ouvimos a conversa dos 4 mil milhões. Isto é a mesma coisa ou são duas coisas diferentes? São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o dinheiro, outra coisa é os cortes. Claro que é a mesma coisa. São duas coisas diferentes. Eu acho que ninguém percebeu bem. Ninguém percebeu. Eu acho que toda a gente percebeu. Não. São duas coisas iguaizinhas. Não, as pessoas perceberam que são duas coisas diferentes. O que as pessoas perceberam é que, efetivamente, nós temos que cortar 4 mil milhões. Ponto 1. E, efetivamente, nós temos também que pensar a médio, isto é a curto prazo, a médio e longo prazo, temos que pensar, vou utilizar essa palavra, a refundação do Estado Social. São duas coisas diferentes. Agora, o que às vezes há interesse em fazer é pôr tudo no mesmo saco e depois misturar e as coisas saem assim, saem soundbites. Isto é que nós não podemos gerir. Dou-lhe um exemplo muito claro. Eu acho que hoje, e conheço bem esta problemática e não é o dia para explicar aqui tudo, mas vou só dar esta nota. Nós hoje temos um conjunto de professores que ficaram com horário zero neste ano letivo, ou seja, estão a receber sem trabalhar. Este é o ponto. E nós sabemos o que é que vai acontecer, porque se os professores todos, do 10º e 11º escalão, lhes fosse pedido o princípio de trabalhar em 22 horas letivas e as outras não letivas, nós poupávamos 600 milhões de euros logo aí. Portanto, que neste momento se pagam para não ter nenhuma rentabilidade dentro do Estado. Eu imagino que noutras áreas também possa ser isso. Agora, isto não se faz sem uma grande negociação com os sindicatos, sem dizer, meus amigos, vamos manter as pessoas a trabalhar, vamos manter o currículo, mas acabou a redução do tempo letivo em que as pessoas, à medida que vão progredindo na carreira, vão dando cada vez menos aulas. Nós não aguentamos isto. E, portanto, há classes que têm que ser convocadas para um esforço maior, e eu não tenho dúvidas disso, porque no 10º e 11º escalão está-se a ganhar no topo da carreira como professor. Portanto, há aqui medidas de ir dentro. O professor David Justino já escreveu sobre isso, a professora Maria de Luz já escreveram sobre isso. Não se esqueçam que as crianças estão a desaparecer a olhos vistos, nascem cada vez menos crianças e, portanto, há aqui dois fatores que vão empurrar, se não pensarmos bem, o sistema para ineficiências óbvias, porque depois vamos ter este problema que há bocado o Eduardo Vitor diagnosticava. Já estão o pessoal todo aí para as empresas municipais e o que está na educação para depois passarem à Câmara, porque de outra maneira não podem ir. Não, mas eu acredito, não, é porque ela move-se. Pedro, as pessoas movem-se. É legítimo. É verdade, à Barcelona. Nós andamos no terreno. Eu estou eficaz como o Paris Saint-Germain. Desculpe lá. Nós andamos no terreno e sabemos bem o que as pessoas se sujeitam a ganhar para levar 300 euros para casa por mês. Um tarefeiro numa escola trabalha 4 horas por dia no máximo, é contratado a 2,90 € a hora. E tomaram muito estar nas escolas. E, portanto, se lhes acenam com, você passa aqui para uma empresa e depois fica na Câmara, as pessoas já não sonham com mais nada, mesmo que ganhem 10 anos 300 euros. E eu tenho que vos dizer isto, porque é isto que depois no terreno estamos confrontados. Portanto, um Estado Social seguramente, tem que convocar, como diz o Presidente da República, e quero dizer que o Dr. Vítor Gaspar agora bem disse, isto é um debate mais alargado e é para todos, porque tem mesmo que ser para todos, porque isto não se faz contra as pessoas. Portanto, eu digo-lhe assim, estudem, por favor, e vejam, professores no 10º e 11º escalão, e se acabarmos com a redução da componente letiva, temos 600 milhões de euros, ou seja, 3 vezes mais do que a poupança que se é buscar pessoas. Agora você compreende... Não se faz contra as pessoas, concordo, mas tem que se fazer contra algumas corporações. Desculpe, mas eu prefiro... Não, aí temos uma diferença de fundo. Eu acredito bastante nas sociedades do Norte da Europa que fizeram isto de forma negociada. Ainda há uns anos atrás se discutia a flexi-segurança. Ninguém a quis. É verdade, ninguém a quis. Hoje muitos gostariam de até que estão desempregados, mas deixe-me ir atrás um bocadinho.
Quando o engenheiro Guterres, que bem me lembro disso, que não tratou tão bem a paixão que ele tinha pela educação, falava de que era possível, ele falava da estratégia de uma Europa e de um mundo mais avançado que faliu, porque ele também não sabia que nós estávamos a ser financiados pelos únicos que poupam no mundo, que são os chineses, que esse é que é o problema, mas falaremos noutra altura, não é? Que são os únicos que poupam no mundo, portanto, quando alguém poupa pode emprestar, quando alguém gasta o que não tem e gastou todo o mundo, e queira Deus que a Alemanha não esteja na nossa posição, só que ainda está encoberto para não dar um grande problema mundial, portanto, toda a gente gastou acima, porque a Alemanha tem lá Estados que devem mais que o nosso, bastante mais. E, portanto, esta é uma discussão que nos levaria ao outro lado, ou seja, toda a gente andava a gastar por conta, mas quem poupava eram os chineses. Eles agora querem receber e é legítimo. E, portanto, naturalmente, temos aqui um problema para resolver. Agora, temos é que olhar para cada país, porque o chinês é inteligente e percebe. Depois é paciente e espera 1000 anos para receber, se for possível. Desde que a gente diga assim, eu quero-te pagar, mas deixa-me trabalhar para ganhar dinheiro para pagar. A crescer 3%, diz o insuspeito de Medina Carreira, só conseguimos salvar este Estado Social que temos hoje. O que temos hoje, já com estes cortes todos, dizia ele há dias, só o conseguimos salvar de uma única maneira, a crescer pelo menos a 3% ao ano. Ou então, como ele disse há dias também, cortámos 10% desde todos os apoios sociais, todos, desde o abono de família, às reformas, etc., cortámos 10% e vamos buscar 4 milhões. Por isso, estamos mesmo a falar de dinheiro, estamos mesmo a falar de convocar para sacrifícios maiores. Carreira, eu acho que nós andamos há muitos anos a ouvir as mesmas pessoas que passaram pelos governos a dizer as mesmas coisas. Não sei se é bom. Temos mesmo que avançar e o tempo vai avançando nesta segunda parte, por isso, Eduardo, vamos recuar um bocadinho neste debate e dizer porque é que o Estado Social, afinal, tem dinheiro para sustentar ou não tem dinheiro para sustentar? Tem dinheiro para sustentar, ponto final. Sobre isso não há dúvidas e há estudos suficientes que neste momento provam isto. Agora, depois há uma questão para a qual eu sou sensível e se for essa a discussão, tê-la-emos com toda a tranquilidade. Nós temos dinheiro para sustentar, mas este não é o nosso conceito de sociedade, o nosso modelo de sociedade. Portanto, nós podemos ter uma discussão que é a discussão de modelo de sociedade que abdica ou que abdica de um modelo de Estado Social. E essa é uma discussão legítima. Agora, dizer, nós temos que refundar o Estado Social porque precisamos de cortar 4 mil milhões, porque isto não é sustentável, então, isto é completamente demagógica. Ou esta refundação do Estado Social é algo mais para o futuro, para pensar aquilo que nós queremos no amanhã? A proposta do Governo é uma coisa que não faz sentido nenhum, é uma proposta que resulta de um facto óbvio. O Governo não conseguiu cumprir o déficit, renegociou as metas do déficit e vai colmatar o não cumprimento com a venda da ANA, com a concessão da ANA, até o final do ano, os 2 mil milhões de diferença é o dinheiro que vem da ANA, que vai tapar com uma receita extraordinária o incumprimento do déficit, coisa que aliás o PSD dizia que era inadmissível com receitas extraordinárias colmatar déficit e agora está a fazer exatamente isso com a venda da ANA. No próximo ano o Governo comprometeu-se, no contexto da renegociação da última avaliação, a fazer uma amputação de 4 mil milhões, que só pode ser feita nos salários dos funcionários públicos ou no Estado Social. E, portanto, ou seja, já não existem 4 mil milhões de euros de gorduras, das chamadas gorduras do Estado. Claro que não, mas vai o quê? Vai tirar as vacinas? Vai tirar as AECs nas escolas? Vai tirar o inglês nas escolas primárias? Vai tirar o apoio, como agora o Ministro Crato veio anunciar, que retirou o apoio aos estudantes em dificuldades de aprendizagem? É isto que querem acabar com. O que é que neste momento são gorduras do Estado Social? O Governo já reduziu o RSI até o limite mínimo que só recebe RSI daqui a bocado um indigente absoluto. O CSI, que era um instrumento poderoso de recalibrar as pensões baixas, está numa situação de depauperamento. A política social e o Estado Social vai ficar restrito às cantinas sociais, à recolha de alimentos na entrada dos supermercados. O nosso modelo não é esse. E a Raquel Varela, que eu já aqui citei umas 300 mil vezes, estou a tentar vender o livro dela também, a Raquel Varela tem um estudo absolutamente atual, que não é nada ideológico, não é nada essa congeminação de esquerda radical, é um estudo absolutamente atual que prova que os descontos dos trabalhadores são suficientes para sustentar este modelo de Estado Social em concreto. E para que é que não são suficientes, então? Não são suficientes. Nós temos dívida. Não são suficientes, com certeza, para pagar, mas a dívida não foi feita, a dívida não foi feita à custa do Estado Social. A dívida foi feita à custa de desperdícios
objetivos como as parcerias público-privadas, que ainda há bocadinho foram referidas, como, por exemplo, a aplicação de dinheiro do Fundo de Capitalização da Segurança Social em fundos de risco que nos fazem perder num ano só 1.500 milhões de euros de dinheiro que era da Segurança Social e portanto, nós temos que optar sobre o modelo de sociedade que queremos. E se o modelo de sociedade que queremos é uma sociedade coesa, o Estado Social é absolutamente fundamental. Admito que depois possa haver derivas, quer dizer, o ensino público de qualidade pode ter uma componente de participação dos privados, mas esse é um debate curioso, porque ainda ontem e hoje o público dava à estampa aquilo que é o financiamento brutal que o maior grupo de escolas, o maior grupo privado de escolas de Portugal, o GPS, recebe do Estado. Ora, eu assim, privado, também gostava de ser, que é um privado, que é privado porque angaria os lucros, mas depois vive à conta do Estado. A mesma coisa acontece com as universidades, não é? Por grandes defensores da escola pública, não é? Não, mas isso é desvirtuar o debate. Nós estamos a Não falar de estamos a desvirtuar, estamos a falar que em Portugal... Se vai pessoalizar no presidente da GPS... Não, estou... Percebe, está a ver? A questão não é de escola pública, a questão é de negócio, de modelo pois, de negócio. exatamente, é que há uma hipocrisia entre o discurso político e depois a realidade. Sim, mas eu não tenho essa hipocrisia, porque claro que não, eu se pudesse aplicar, aplicaria Eduardo, desta maneira. Para terminar, não há mesmo que ainda tenho que ouvir o Luís Miguel. Peço desculpa. Claro, eu peço desculpa que interrompi. Pilares essenciais do Estado Social. Exatamente. Numa discussão Pilares de essenciais, fundação, e devemos de repensar. começar por aí, não é? Devemos começar por aí. Este é um tema que a mim é muito querido, porque eu, sinceramente, se há coisa que mexe com o meu ânimo, eu sou um democrata cristão por convicção. Não sou liberal, não sou neoliberal, não sou nada desses chavões que a extrema-esquerda gosta de pôr em cima dos outros, principalmente quando os outros pensam de uma forma que até é comum à maior parte dos portugueses. Um democrata cristão tem, se calhar, tanto ou mais sensibilidade social do que um comunista, mas parece que os partidos de esquerda em Portugal compraram os direitos, a exclusividade da defesa do Estado Social e da consciência social. Isso é pura mentira, a mais pura mentira. Um democrata cristão ou um homem de direita pode ter tanta consciência social como um homem de esquerda ou não e vice-versa. Um homem de esquerda também pode não ter consciência social nenhuma. Eu conheço pessoas que são de esquerda ou que se afirmam de esquerda e não têm consciência social nenhuma. E são capazes de explorar os seus funcionários quando são empresários. E conheço homens de direita que tratam melhor os seus funcionários do que a maior parte dos de esquerda. Vamos ao início, à fundação, aos pilares base. O Estado Social não foi inventado pelos comunistas, não nasceu na União Soviética, nem na China, nem na Coreia do Norte, nem em Cuba. Nem na China. Nem em Cuba. Isso é que é preciso dizer, porque eles não entendem o que nos estão a fazer, porque não sabem o que é Estado Social. E a Europa está caladinha, porque os Estados Unidos também lhe interessa não falar de Estado Social, porque também não o tem. É que a Europa devia pôr no plano das relações internacionais a defesa do Estado Social e dizer àqueles Estados Unidos não tem, mas desculpem lá. Os Estados Unidos, a Europa esteve ausente do debate americano. Qual era a preocupação americana? Era a China, desculpem lá, mas não era o Estado Social. Deixa-me continuar. Eu acho que aqui até estaremos todos de acordo, porque eu acho que o único Partido Social Democrata que existe em Portugal, na sua gênese e na sua ideologia, é o Partido Socialista. O Estado Social nasceu no pós-guerra, na Europa, na construção europeia, porque nós vínhamos de uma guerra que tinha provocado a morte a milhões e milhões e milhões de europeus, e era preciso fazer alguma coisa para garantir a paz. E os responsáveis políticos da altura, do início dos anos 50, principalmente os responsáveis políticos dos governos sociais-democratas que estavam a nascer, mas principalmente dos governos democratas cristãos, que tinham esta sensibilidade social na sua educação, nos seus valores endógenos e que os tinha criado, chegaram à conclusão que para evitarmos uma futura guerra era preciso dar estabilidade ao povo e às populações. Então criou-se aquilo que se chama o Estado de Previdência. O Estado de Previdência foi criado por democratas cristãos, por sociais-democratas, não foi criado por comunistas. E ao criar-se o Estado Social, criou-se o Estado Social com base em 5 ou 6 pilares, que eram os pilares fundamentais da intervenção do Estado na sociedade. Nós, para garantirmos a paz social, o Estado tem que assegurar o quê? A proteção no desemprego, a proteção na doença e a proteção na reforma, na velhice. E as principais funções do Estado é a saúde, a educação e a segurança. Portanto, se o Estado assegurar estas funções, que são as funções nobres e principais do Estado, e se as assegurar bem, a sociedade vive numa paz sustentável e duradoura. Agora, logicamente, é preciso financiar isto. Como é que se financia? Com os impostos das pessoas.
O problema disto tudo, correu tudo muito bem, o problema é quando se começa a alargar, não é? Começamos com estas 6 proteções essenciais e começa-se a alargar o âmbito do apoio social. Isto é gravoso e gravíssimo, principalmente para um país como Portugal, que é um país pobre. Eu ainda na semana passada disse, no nosso debate, eu sou um defensor convicto do Estado Social. Eu sou militante do CDS, eu sou democrata cristão, eu sou um defensor convicto e não há ninguém que seja mais defensor do Estado Social que eu. Mas Estado Social, eu não disse que foram vocês. Não é nós, estou a dizer nós, Portugal. Não, agora, claro que foi o PS que alargou. Onde é que nós, Portugal, alargámos o Estado Social? Diga-me lá, para além dessas funções. Mas deixa-me terminar o meu raciocínio, que é para as pessoas lá em casa entenderem. Portugal é um país pobre. Portugal é um país pobre. Estado Social sim, mas para quem precisa. Porque se vamos dar Estado Social para toda a gente, depois quem precisa não recebe. Quem precisa, se calhar, são as pessoas que estão a ganhar 200, 300 euros por mês. Não podemos dar para todos. Isso não é Estado Social. E vivemos, lá está, isso não é Estado Social, Luís, o tal serviço tendencialmente gratuito para toda a gente. Claro. Não é? O serviço gratuito para toda a gente é insustentável. Insustentável. Então, para que é que você paga impostos? Se você ganha muito e não precisa do Estado, não precisa pagar impostos. Vai direto ao... Tem que haver serviços de cidadania. Era criar igualdade de oportunidades. Ou seja, um filho de uma família rica... Isto é repensar o Estado. Exatamente. Um filho de uma família rica tem a oportunidade de estudar. Então o Estado deve assegurar ao filho de uma família pobre que também vá estudar. Não pode. Mas se o Estado vai pagar... A educação dos 2 filhos... Pois os pais têm que pagar. Se calhar chegamos a uma altura em que não se pode pagar nenhum. Não, porque os ricos estão a pagar muito mais impostos do que os pobres e chega um momento em que você vai ter que explicar aos ricos porque é que pagam impostos. E se você não lhes der em troca serviços públicos... Social. Quem ganha mais tem que contribuir para quem ganha menos. Ninguém paga impostos por consciência social, paga impostos por obrigação e a prova disso é quando você pode... Você, no sentido abstrato... não? Eu também não, mas é engraçado que chega a esta conclusão. São pagos da forma voluntária e santificada. Não é, mas devia ser. Se eles fossem justos. A questão da universalidade dos serviços públicos. O problema é que o nível de impostos em Portugal já não é justo. Mas não há consciência do que o Estado somos nós? Claro que não é essa entidade abstrata? Depende da educação de cada um. Depende da educação de cada um. Se for um chico esperto, acha que não. Se for uma pessoa bem informada, acha que sim. O Luís estava a dizer uma coisa que toda a gente entende, reparem. Os que estão lá em casa, já usamos esta expressão hoje aqui, percebem muito bem. Quando o cinto está na barriga, está no local certo. Quando passa para os pulmões, falta no zoar. E quando passa para a garganta, é complicado. E, portanto, toda a gente percebe, naquela célebre frase do Cristo perante a senhora que lá foi dizer que das migalhas dos cães, não é? Que explicou muito bem, não é? E, portanto, nós temos que perceber que temos 2 visões de Estado Social. Uma que previne e está estruturada de maneira a dizer assim, ninguém vive abaixo de um determinado patamar. O Eurostat veio dizer, em Portugal, o patamar para estarmos na dignidade é 485 euros. E o salário mínimo nacional, se tivesse andado, normalmente estaria em 508. E este é que é o desafio que tem que estar em cima da mesa. Sem isto não há dignidade e todo o discurso fica inquinado aqui. Portanto, a questão é esta. Primeiro, que economia é que nós criamos? Bem, nós estamos aqui, não direi agora desde que estamos aqui, porque é uma